lá mais uma vez. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as distribuições de dados ou distribuições de probabilidades, né? Sobre distribuição gráfica dos dados, tá certo? Bom, uma distribuição é uma organização em um gráfico, né, de como os dados se encontram. A utilidade de a gente fazer a distribuição dos dados em um gráfico é que serve principalmente aqui para a gente poder escolher qual vai ser o tratamento ideal para o conjunto de dados que nós temos, tá certo? Então, imagine o seguinte: eu realizei uma pesquisa, então eu tenho um conjunto de dados, vários dados coletados. Esse meu conjunto de dados, eu vou jogar esse conjunto de dados num gráfico e verificar de que maneira esse conjunto de dados se comporta, certo? Qual é o aspecto do gráfico formado, tá certo? Normalmente um histograma, dependendo do formato, do comportamento do gráfico, eu vou saber qual vai ser o tratamento que eu vou utilizar. Ou seja, melhor dizendo, qual será um teste estatístico mais adequado para o conjunto de dados que eu tenho. Então, se imaginarmos todos os tipos de pesquisa que já ocorreram, todos os tipos de conjuntos de dados que foram produzidos, a gente percebe, ou melhor, perceberam que todos esses conjuntos de dados podem ser organizados em 4 grandes grupos, 4 grandes tipos de distribuição, certo? Então nós teríamos aqui, essas 3 primeiras aqui, são 3 tipos de distribuição gráfica ideal para testes que tenha a mediana como referência, tá certo? É a chamada estatística não paramétrica, certo? Utilizam as formulazinhas para os valores que serão calculados. Essas fórmulas, elas utilizam a mediana, ok? Nessas 3 primeiras distribuições, ó. A distribuição binomial, distribuição de Poisson e a distribuição Q-quadrado. A distribuição normal, que é a mais desejável, a mais buscada pelos pesquisadores, ela utiliza, para o cálculo de alguns valores, ela utiliza a média como referência. A média, comparada com a mediana, é um valor muito mais representativo, ok? Do conjunto de dados. Então, se eu consigo fazer com que o meu conjunto de dados utilize a média como referência e não a mediana, melhor. Por isso a gente diz que a distribuição normal é a mais desejável. Então, a estatística que tem a média como referência se chama estatística paramétrica, tá bom? Vamos ver aqui a primeira delas, ó. Distribuições adequadas à estatística não paramétrica. Elas são utilizadas para testes alternativos ou então para eu fazer uma análise prévia para que eu possa utilizar a estatística paramétrica, ok? Mas com base na mediana. Essa distribuição aqui é conhecida como distribuição binomial, certo? Ela sempre tem dados binomiais, dados binários. São pesquisas do tipo em que você está pesquisando o sucesso ou o fracasso de algo, sim ou não. São pesquisas do tipo presença ou ausência. Vamos exemplificar aqui. Probabilidade de um animal recolhido ao acaso em 1000 locais delimitados na Caatinga apresentar uma mancha na cauda. Imagine que tenha sido feita uma pesquisa dessa maneira e aí os dados coletados distribuídos graficamente ficaram assim, certo? Então aqui no eixo vertical eu tenho o número de locais e aqui embaixo no eixo horizontal eu tenho representadas as probabilidades de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%. Vamos interpretar alguns números para exemplificar. Bom, essa barra mais alta aqui significa que em 250 desses 1000 locais delimitados, em aproximadamente 250, a chance de eu encontrar um animal
com mancha na cauda tenha sido calculada em torno de 70%, esse 0,7. A probabilidade de ter mancha na cauda foi de 70%. Então, de cada 10 animais coletados nesses 250 lugares, 7 teriam a mancha. Tudo bem? E assim por diante. Ó. Em aproximadamente 25 locais, ó, mais ou menos nessa altura, em aproximadamente 25 locais, todos os animais encontrados têm mancha na cauda. Quer dizer, a probabilidade de ter mancha é 1, ou seja, de 100%. Então, todos os animais encontrados em 25 desses 1000 locais delimitados tinham mancha na cauda, tá certo? Então, a gente chama de distribuição de probabilidades porque, na verdade, a gente está distribuindo a chance de aquela situação ocorrer. Então, é uma distribuição das chances de ocorrência de uma situação determinada numa pesquisa, tá ok? Essa é a distribuição binomial. A característica forte, relembrando, a característica desse tipo de distribuição é que ela está relacionada a pesquisas que buscam verificar o sucesso ou o fracasso numa determinada situação, a presença ou a ausência de uma determinada característica, como foi o exemplo abordado, certo? Ou perguntas que têm como resposta apenas sim ou não, também produziriam dados, utilizariam a distribuição binomial, certo? No formato de distribuição binomial, tá ok? Segundo, nós temos aqui a distribuição de Poisson. Ela sempre vai ser uma distribuição relacionada ao tempo, ok? Então, são pesquisas que envolvem o passar do tempo. Por exemplo, número diário de novos casos de câncer de mama ao longo de 365 dias. Então, você veja, é uma pesquisa que a coleta dura 365 dias e nós estamos investigando quantos casos são diagnosticados diariamente, ok? Ao longo desse ano. Então, tá aqui, ó, o número de casos representados aqui no eixo horizontal e a contagem de dias no eixo vertical. Veja só, em mais ou menos 20 dias do ano, só foi diagnosticado apenas um novo caso de câncer. Em 20 dias desse ano, ok? Em mais de 80 dias, o número de novos casos de câncer de mama diagnosticados foi 4, ok? E assim a interpretação é a mesma para todas as barras aqui do gráfico, tá bom? Quero só chamar a atenção que essa distribuição, ó, ela sempre vai estar relacionada a uma pesquisa que envolve o fator tempo, ok? Em terceiro lugar, nós vamos estudar um pouquinho sobre a distribuição Q-quadrado. Esta daqui ocorre muito quando os dados qualitativos têm alguma relação com fenômenos, ok? Costuma ocorrer bastante com dados genéticos. Por exemplo, 556 ervilhas foram analisadas com relação à textura e à cor das sementes. E obteve-se o seguinte, vamos convencionar aqui que A representa a cor amarela, V representa a cor verde, R representa a rugosidade, ela é lisa, ou redonda, e a letra E representa uma ervilha enrugada, tudo bem? Fazer a distribuição das combinações entre cores e texturas, a gente obteve estes resultados aqui. Ervilhas amarelas e redondas, ou seja, amarelas e lisas ao mesmo tempo, dentre as 556, 315 tem essas duas características ao mesmo tempo, de ser amarela e redonda, lisa ao mesmo tempo. A amarela e enrugada, nós já temos aqui um outro número, uma quantidade menor. Ervilhas verdes e redondas, temos aqui outra quantidade, um pouco mais. E finalmente, ervilhas ao mesmo tempo verdes e enrugadas, 33. Em se tratando de dados genéticos, é importante lembrar que nesse primeiro caso, o gene dominante está envolvendo essas duas características juntas,
E o gene recessivo, né, ou menos frequente, está aqui envolvendo essas duas características juntas, certo? De ervilhas verdes e enrugadas ao mesmo tempo. Então observe que a somatória, claro, vai dar o total de ervilhas que foram coletadas e analisadas, tá certo? Então, quando essa pesquisa de dados qualitativos estiverem relacionados a algum fenômeno, nós estaremos diante de um conjunto de dados cuja distribuição será do tipo Q quadrado, tá certo? Dizer que um conjunto de dados tem uma distribuição binomial, ou uma distribuição de Poisson, ou uma distribuição Q quadrado, significa dizer que elas utilizarão a mediana como referência e não a média. Agora, finalmente, vamos estudar uma distribuição que é adequada à estatística paramétrica, ou seja, sua base é a média do conjunto de dados, o valor mais representativo do conjunto de dados, certo? Então, essa distribuição ela é chamada de normal ou de Gauss. Gauss é o nome do pesquisador que percebeu a ocorrência deste tipo de distribuição, ok? Ela tem uma forma de sino e os seus testes, os testes relacionados com a distribuição normal, têm a média como base, tá? A referência desses testes será sempre a média. Então, os valores que se calculam com esses testes tem uma formulazinha que utiliza a média, ok? Qualquer distribuição que tiver um número de observações aumentado tende a ficar normal. O que isso quer dizer? É uma tendência natural. Quanto maior o número de observações, ou seja, o tamanho da amostra, mais a distribuição dos dados assumirá este formato de sino, ok? Mais a distribuição dos dados se aproximará da distribuição normal. Dependendo do tamanho da amostra, da situação pesquisada, você pode vir a utilizar até mesmo os testes relacionados com a distribuição normal em vez de outros testes. Quando é que ocorre esse tipo de distribuição? Então tá aí, ó, com dados de grandes amostras, ok? A característica é essa, grandes amostras, e geralmente são dados que não têm relação com o tempo, né? Vamos ver um exemplo aqui. A estatura em metros dos alunos do 7º ano de 20 escolas públicas de Teresina. Então você vê aqui que em nenhum momento eu estou envolvendo o tempo nessa pesquisa. Então veja bem aqui no gráfico que eu tenho as estaturas variando entre 1,20 m e 1,50 m. E aqui no eixo vertical eu tenho as respectivas frequências, né? Ou seja, o número de alunos que apresenta cada faixa de altura. Terminamos aqui essa parte. Nos vemos em breve. Até logo.